Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Éramos amigos na faculdade e continuamos sendo depois que eu me formei. Observe que eu disse eu. Ele desistiu depois de 2 anos, mal conseguindo passar. Depois que eu saí dos dormitórios e fui para um apartamento pequeno, eu não via o Peter com muita frequência. Conversávamos online de vez em quando. Houve um período em que ele não ficou online por cerca de 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notório viciado em drogas e maluco, então presumi que ele simplesmente parou de se importar. Então, uma noite, eu o vi logar. Antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me enviou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi quando ele me contou sobre a Casa Sem Fim. Recebeu esse nome porque ninguém jamais havia chegado à saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue à última sala do prédio e você ganhará $500. Haviam 9 quartos ao todo. A casa ficava fora da cidade, a cerca de 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente, o Peter tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá que merda, então imaginei que as drogas o venceram e ele enlouqueceu com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais pra qualquer um, que não era natural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que daria uma olhada na noite seguinte, e por mais que ele tentasse me convencer do contrário, $500 pareciam bons demais pra ser verdade. Eu tinha que ir, partir na noite seguinte. Quando cheguei, notei imediatamente algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas por algum motivo, um arrepio percorreu sua espinha? Caminhei em direção ao prédio e a sensação de desconforto só se intensificou quando abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e deixei um suspiro de alívio me deixar quando eu entrei. O quarto parecia um lobby normal de hotel e decorado para o Halloween. Uma placa foi colocada no lugar de um trabalhador. Dizia, Sala 1 por aqui. Seguem mais 8. Chegue ao fim e você vence. Eu ri e fiz meu caminho até a primeira porta. A primeira área era quase ridícula. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um Kmart, completo com fantasmas e zumbis animatrônicos que emitiam um grunhido estático quando você passava. No final, havia uma saída. Foi a única porta além daquela por onde eu entrei. Passei pelas teias de aranha falsas e fui para o segundo quarto. Fui recebido pela neblina quando abri a porta do quarto 2. A sala definitivamente aumentou a aposta em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de neblina, mas um morcego pendurado no teto e voando em círculos. Apavorante. Eles pareciam ter uma trilha sonora de Halloween que se encontraria em uma loja de 99 centavos em algum lugar da sala. Não vi aparelho de som, mas imaginei que deviam ter usado um sistema de PA. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo que giravam e caminhei com o peito estufado até a próxima área. Estendi a mão para a maçaneta e meu coração caiu de joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de pavor me atingiu com tanta força que eu mal conseguia pensar. A lógica me dominou depois de alguns momentos de terror, e eu me livrei dela e entrei na sala ao lado. A sala 3 foi quando as coisas começaram a mudar. Superficialmente, parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso revestido de madeira. Uma única lâmpada no canto não iluminava bem a área, lançando algumas sombras no chão e nas paredes. Esse era o problema. Sombras. No plural. Com exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado pela porta e já estava apavorado. Foi nesse momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem pensei enquanto tentava automaticamente abrir a porta por onde eu entrei. Estava trancada do outro lado. Isso me irritou. Alguém estava trancando as portas enquanto eu avançava? Não tinha como, eu os teria ouvido. Foi uma fechadura mecânica que foi ativada automaticamente? Talvez. Mas eu tava com muito medo de realmente pensar. Voltei pra sala e as sombras desapareceram. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras desapareceram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava ter alucinações quando eu era criança, então considerei as sombras como fruto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor quando cheguei à metade da sala. Olhei pra baixo enquanto dava meus passos e foi então que vi. Ou não vi. Minha sombra não tava lá. Não tive tempo de gritar. Corri o mais rápido que pude para outra porta e me joguei sem pensar no quarto além. O quarto era possivelmente o mais perturbador. Quando fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada e colocada de volta na sala anterior. Fiquei ali, cercado pela escuridão, incapaz de me mover. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas fiquei absolutamente apavorado. Toda a visão me abandonou. Coloquei minha mão na frente do rosto e se eu não soubesse o que estava fazendo, nunca seria capaz de saber. A escuridão não descreve isso. Eu não conseguia ouvir nada, foi um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda pode ouvir a sua respiração. Você pode se ouvir estando vivo. Eu não conseguia.
Comecei a cambalear depois de alguns momentos. Meu coração batendo rapidamente era a única coisa que eu conseguia sentir. Não havia porta à vista. Eu nem tinha certeza se havia uma dessa vez. O silêncio foi então quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Eu me virei descontroladamente, mas mal conseguia ver o meu nariz. Eu sabia que estava lá, no entanto. Independentemente de quão escuro estivesse, eu sabia que algo estava ali. O zumbido ficou mais alto, mais próximo. Parecia me cercar. Mas eu sabia que o que estava causando barulho estava na minha frente, cada vez mais perto. Dei um passo para trás. Nunca senti esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o medo verdadeiro. Eu nem estava com medo de morrer, eu estava com medo de qual seria a alternativa. Eu estava com medo do que essa coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Não vi nada e sei que não vi nada ali. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um grito selvagem. Eu gritei em protesto. Eu não conseguia ouvir esse maldito som por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho, e procurei a maçaneta da porta. Virei e caí no quarto 5. Antes de descrever a sala 5, você precisa entender uma coisa. Eu não sou um viciado em drogas. Eu não tive nenhum histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, exceto as alucinações infantis que mencionei anteriormente. E essas coisas aconteciam apenas quando eu estava realmente cansado ou acabando de acordar. Eu entrei na casa sem fim com a cabeça limpa. Depois de cair no quarto anterior, minha visão do quarto 5 era de costas, olhando para o teto. O que vi não me assustou, simplesmente me surpreendeu. As árvores cresceram na sala e se elevaram acima da minha cabeça. O teto dessa sala era mais alto que os outros, o que me fez pensar que estava no centro da casa. Me levantei do chão, limpei a poeira e dei uma olhada ao redor. Era definitivamente a maior sala de todas. De onde estava, eu não conseguia nem ver a porta. Vários arbustos e árvores devem ter bloqueado minha linha de visão com a saída. Até esse ponto, imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas esse era um paraíso comparado ao último quarto. Também presumi que o que quer que tivesse no quarto ficaria lá. Eu estava incrivelmente errado. À medida que me aprofundei na sala, comecei a ouvir o que alguém ouviria se tivesse em uma floresta. O chilrear dos insetos e o ocasional bater de asas dos pássaros pareciam ser minha única companhia. Isso foi o que mais me incomodou. Ouvi os insetos e outros animais, mas não vi nenhum deles. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. Do lado de fora, quando cheguei lá pela primeira vez, parecia uma casa normal. Definitivamente era maior, mas havia quase uma floresta inteira aqui. O dossel cobria minha visão do teto, mas presumi que ainda estivesse lá, por mais alto que fosse. Também não consegui ver nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava lá dentro era que o piso combinava com os outros quartos, com painéis de madeira escura padrão. Continuei andando, esperando que a próxima árvore pela qual passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito voar no meu braço. Eu me afastei e continuei. Um segundo depois, senti mais 10 pousando em toda a minha pele. Eu senti rastejar para cima e para baixo em meus braços e pernas, e alguns passaram pelo meu rosto. Eu me debati descontroladamente para tirá-los todos, mas eles continuaram rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Mais um gemido, para ser sincero. Não vi um único inseto. Não havia nenhum inseto em mim, mas eu podia senti-los rastejando. Eu os ouvi voar perto do meu rosto e picar minha pele, mas não consegui ver nenhum. Caí no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente aqueles que eu não conseguia ver ou tocar, mas esses insetos podiam me tocar e estavam por toda parte. Comecei a engatinhar. Eu não tinha ideia para onde eu estava indo. A entrada não estava à vista e eu nem tinha visto a saída. Então eu simplesmente rastejei, minha pele se contorcendo com a presença daqueles insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas, encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei, batendo inconscientemente nos meus braços e pernas, sem sucesso. Tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que tivesse em mim. Dei alguns passos trêmulos até a porta, agarrando cada árvore no caminho para me apoiar. Eu estava a poucos metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Vinha da sala ao lado e era mais profundo. Quase pude senti-lo dentro do meu corpo, como quando você fica ao lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu à medida que o zumbido ficou mais alto. Quando coloquei minha mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente, mas não consegui girar ela. Eu sabia que se eu me soltasse, os insetos voltariam e não havia como voltar para o quarto 4. Eu apenas fiquei lá, minha cabeça pressionada contra a porta marcada com 6 e minha mão segurando a maçaneta, trêmula.
O zumbido era tão alto que eu nem conseguia me ouvir fingindo pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. A sala 6 era próxima, e a sala 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos zumbindo. O zumbido estava me cercando. Quando a porta se fechou, o zumbido desapareceu. Abri os olhos surpreso e a porta que eu havia fechado tinha sumido. Agora era apenas uma parede. Olhei em volta em estado de choque. A sala era idêntica à sala 3, a mesma cadeira e luminária, mas dessa vez com a quantidade correta de sombras. A única diferença real era que não havia porta de saída e aquela porta por onde eu entrei não existia. Como eu disse antes, não tive problemas anteriores em termos de instabilidade mental, mas naquele momento caí no que agora sei ser uma loucura. Eu não gritei, eu não fiz nenhum som. No início, arranhei a parede suavemente. Era dura, mas eu sabia que a porta estava em algum lugar. Eu simplesmente sabia que estava. Arranhei a parede freneticamente com as duas mãos, minhas unhas sendo lixadas até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som na sala era o de arranhões incessantes na parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava ali, eu sabia que estava ali. Eu sabia que se conseguisse passar por esse muro... Você tá bem? Pulei no chão e girei em um movimento. Me encostei na parede atrás de mim e vi o que falava comigo. Até hoje me arrependo de ter me virado. Havia uma garotinha. Ela estava usando um vestido branco e macio que ia até os tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros até o meio das costas e pele branca e olhos azuis. Ela foi a coisa mais assustadora que eu já vi, e sei que nada na minha vida será tão enervante quanto o que vi nela. Enquanto eu olhava para ela, eu vi outra coisa. Onde ela estava, eu vi o que parecia ser o corpo de um homem, só que maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça aos pés, mas sua cabeça não era humana, e os dedos dos pés eram cascos. Não foi o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A forma tinha cabeça de carneiro e focinho de lobo. Foi horrível e era sinônimo da garotinha na minha frente. Eles eram da mesma forma. Não consigo descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar naquela sala, mas era como olhar para duas dimensões distintas. Quando eu vi a menina, vi a forma, e quando eu vi a forma, eu vi a menina. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que tentava processar. Eu já tinha sentido medo antes na minha vida, e nunca fiquei mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4, mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei lá, olhando para o que quer que falasse comigo. Não tinha saída, eu estava preso aqui com isso. E então, falou novamente. David, você deveria ter ouvido. Quando ela falou, eu ouvi as palavras da garotinha, mas a outra forma falou através da minha mente, numa voz que eu não vou tentar descrever. Não houve outro som. A voz continuou repetindo essa frase na minha mente e eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava enlouquecendo, mas não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Eu caí no chão. Achei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixou. Eu só queria que isso acabasse. Eu estava de lado, com os olhos bem abertos e a forma olhando para mim. Correndo pelo chão na minha frente estava um dos ratos movidos à bateria do segundo quarto. A casa estava brincando comigo. Por alguma razão, ver aquele rato tirou minha mente das profundezas que estava indo. Olhei ao redor da sala. Eu ia sair de lá. Eu estava determinado a fugir da casa e nunca mais pensar naquele lugar. Eu sabia que aquele quarto era um inferno e eu não estava pronto para fazer residência. No início, foram apenas meus olhos que se moveram. Procurei nas paredes qualquer tipo de abertura. A sala não era tão grande, então não demorou muito para absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando mais alta enquanto a forma permanecia enraizada onde estava. Coloquei minha mão no chão, me levantei e me virei para examinar a parede atrás de mim. Então eu vi algo que eu não pude acreditar. A forma estava agora bem nas minhas costas, sussurrando na minha mente sobre como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo estava riscado na madeira, com um pequeno amassado no centro. Bem diante dos meus olhos, vi o número 7 que eu tinha gravado na parede sem pensar. Eu sabia o que era. A sala 7 ficava logo além daquela parede onde ficava a sala 5 momentos atrás. Eu não sei como eu fiz isso. Talvez fosse apenas o meu estado de espírito na época, mas eu criei a porta. Eu sabia que sim, na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava, uma saída para o quarto ao lado. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo ele não conseguia me tocar. Fechei os olhos e coloquei ambas as mãos no 7 grande à minha frente.
Eu empurrei o mais forte que eu pude. O demônio agora estava gritando no meu ouvido. Ele me dizia que eu nunca iria embora. Me disse que esse era o fim, mas eu não ia morrer. Ele dizia que eu ia morar lá no quarto 6 com ele. Eu não ia. Eu empurrei e gritei a plenos pulmões. Eu sabia que acabaria atravessando a parede. Fechei os olhos e gritei, e o demônio desapareceu. Fiquei em silêncio. Me virei lentamente e fui recebido pela sala como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e um abajur. Eu não podia acreditar, mas não tinha tempo a perder. Voltei pro set e pulei um pouco para trás. O que eu vi foi uma porta. Não era aquela que eu tinha riscado, mas uma porta normal com um grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Demorei um pouco para girar a maçaneta. Fiquei ali por um tempo, olhando para a porta. Eu não podia ficar no quarto 6. Eu não ia conseguir. Mas se esse fosse apenas o quarto 6, eu não podia imaginar o que o 7 estava reservando para mim. Devo ter ficado ali por 1 hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, respirando fundo, girei a maçaneta e abri a porta do quarto 7. Tropecei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu percebi onde estava. Eu estava do lado de fora. Eu estava lá fora, não do lado de fora, como no quarto 5. Mas, na verdade, do lado de fora. Meus olhos arderam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu finalmente estava fora daquele inferno. Nem me importei com o prêmio que foi prometido. Me virei e vi que a porta pela qual acabei de passar era de entrada. Fui até o meu carro e fui para casa, pensando em como seria bom um banho. Quando cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim havia desaparecido e o pavor crescia lentamente no meu estômago. Sacudiu como um resíduo da casa e fui até a porta da frente. Entrei e subi imediatamente para o meu quarto. Lá na minha cama estava o meu gato. Ele foi a primeira coisa viva que vi durante toda a noite e estendi a mão para acariciá-lo. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em estado de choque, porque ele nunca tinha agido assim. Eu pensei, tanto faz, ele é um gato velho. Entrei no chuveiro e me preparei para o que esperava ser uma noite sem dormir. Depois do banho, fui para a cozinha preparar algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. O que eu vi ficaria para sempre gravado na minha mente, entretanto. Meus pais estavam caídos no chão, nus e cobertos de sangue. Eles foram mutilados a estados quase não identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças estavam apoiadas no peito, de frente para mim. A parte mais perturbadora foram suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e chorei na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem moravam comigo na época. Eu tava uma bagunça. Então eu vi uma porta que nunca existiu antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado com sangue. Eu ainda tava na casa. Eu tava na minha sala de estar, mas estava no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriram ainda mais quando eu percebi isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser, mas pareciam exatamente iguais a eles. A porta marcada com 8 ficava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados à minha frente. Eu sabia que tinha que seguir em frente, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes invadiram a minha mente. Eles me colocaram de castigo onde eu estava. Vomitei de novo e quase desmaiei. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca e encheu a casa e sacudiu as paredes. O zumbido me obrigou a avançar. Comecei a me mover lentamente, me aproximando da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé, muito menos andar, e quanto mais me aproximava dos meus pais, mais perto ficava do suicídio. As paredes agora tremiam com tanta força que parecia que iam desmoronar, mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Quando me aproximei, seus olhos me seguiram. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos desmembradas abriram caminho pelo tapete na minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queria que as vozes combinassem com as dos meus pais. Eles começaram a abrir a boca e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Num acesso de desespero, corri em direção à porta, abri e bati atrás de mim. Quarto 8. Eu terminei. Depois do que acabei de vivenciar, eu sabia que não havia mais nada que essa porra de casa pudesse jogar em mim que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno para qual eu não estava preparado. Infelizmente, subestimei as habilidades da Casa Sem Fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis na sala 8. Ainda tenho dificuldades em acreditar no que vi lá. Mais uma vez, a sala era uma cópia carbono das salas 3 e 6. Mas sentado na cadeira geralmente vazia estava um homem.
Após alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecesse comigo, era o David Williams. Eu me aproximei. Eu precisava dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele estava soluçando agora. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele se sentou na cadeira com as pernas para cima e começou a balançar para frente e para trás. Na verdade, tinha uma aparência bastante patética, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os sentidos. Escuta, quem é você? Eu tava agora a poucos metros do meu doppelganger. Foi a experiência mais estranha de todas, ficar ali conversando comigo mesmo. Eu não tava com medo, mas eu ia ficar em breve. Por que você é... Você vai me machucar, você vai me machucar. Se você quiser ir embora, você vai me machucar. Por que você tá dizendo isso? Apenas se acalme. Vamos tentar descobrir isso. E então eu vi. O David sentado usava as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha na camisa bordada com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não deixaram aquele pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram claras e simples, mas depois de um tempo ficaram um pouco mais ambíguas. 7 foi riscado na parede, mas pelas minhas próprias mãos. 8 estava marcado com sangue acima dos corpos dos meus pais. Mas 9, esse número estava em uma pessoa viva. Pior ainda, foi em uma pessoa que se parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e se balançar. Ele respondia a David. Ele era eu, até a voz. Mas esse 9... Fiquei andando por alguns minutos enquanto ele soluçava na cadeira. A sala não tinha porta, e assim como a sala 6, a porta pela qual eu entrei não existia. Por alguma razão, presumi que arranhar não me levaria a lugar nenhum dessa vez. Estudei as paredes e o chão ao redor da cadeira, enfiando a cabeça por baixo e vendo se havia alguma coisa embaixo. Infelizmente, havia. Abaixo da cadeira havia uma faca. Anexada a ela estava uma etiqueta que dizia: para David, da administração. A sensação no meu estômago enquanto li aquela etiqueta era algo sinistro. Tive vontade de vomitar. A última coisa que eu queria era tirar aquela faca debaixo da cadeira. O outro David ainda soluçava incontrolavelmente. Minha mente estava girando em um sótão de perguntas sem resposta. Quem colocou isso aqui? Como conseguiram o meu nome? Sem falar no fato de que ao me ajoelhar no chão de madeira fria, também sentei naquela cadeira, soluçando em protesto por ter me machucado. Era demais para processar. A casa e a direção estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por algum motivo, se voltaram para Peter e se ele chegou ou não até aqui. Se ele fez isso, se ele encontrou um Peter soluçando nessa mesma cadeira, balançando para frente e para trás, afastei esses pensamentos da cabeça. Eles não importavam. Peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, ele disse na minha voz, o que você acha que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora agora estivesse muito calmo. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia se ele ia rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Foi estranho. Sua altura e até mesmo a maneira como ele estava combinavam com os meus. Senti o cabo de borracha da faca na minha mão e agarrei com mais força. Não sei o que eu estava planejando fazer com isso, mas eu tinha a sensação de que eu precisaria dela. Agora. Sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou machucar você. Vou machucar você e vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu simplesmente me lancei e joguei ele no chão. Subi em cima dele e olhei para baixo, com a faca em posição pronta. Ele olhou para mim, aterrorizado. Era como se eu estivesse me olhando no espelho. Então o zumbido voltou, baixo e distante, embora eu ainda o sentisse profundamente no meu corpo. David olhou para mim enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido estava ficando mais alto e senti algo dentro de mim estalar. Com um movimento, bati a faca no remendo do peito dele e rasguei. A escuridão caiu sobre a sala e eu estava caindo. A escuridão ao meu redor era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até então. O quarto 4 estava escuro, mas não chegava nem perto do que estava me engolindo completamente. Eu nem tinha certeza se estava caindo depois de um tempo. Eu me senti leve, coberto de escuridão, então uma profunda tristeza tomou conta de mim. Eu me senti perdido, deprimido. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas já tinha visto, e a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é.
A tristeza só se aprofundou. Fiquei no quarto 9 pelo que pareceram dias, a última sala. E foi exatamente isso. O fim. A casa sem fim tinha um fim e eu tinha alcançado. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que ficaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além de escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Eu havia perdido todos os sentidos. Eu não conseguia me sentir. Eu não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Procurei um gosto na boca e não encontrei nada. Eu me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde eu estava. Esse era o inferno. O quarto 9 era o inferno. Então aconteceu. Uma luz, uma daquelas luzes estereotipadas no fim do túnel. Senti o chão subir abaixo de mim e fiquei de pé. Depois de 1 ou 2 momentos reunindo meus pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção àquela luz. À medida que me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem identificação. Passei lentamente pela porta e voltei ao ponto de partida. O saguão da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Ainda vazio, ainda decorado com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que aconteceu naquela noite, eu ainda estava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, olhei ao redor, tentando encontrar algo diferente. Sobre a mesa, havia um envelope branco simples com meu nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão. David Williams. Parabéns, você chegou ao fim da casa sem fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo de uma grande conquista. Para sempre seu, o gerenciamento. Junto com a carta, estavam 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto saía para o meu carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri quando entrei na minha garagem. Eu ri quando abri a porta da frente da minha casa e vi os pequenos 10 gravados na madeira.